Estamos aqui de volta com mais um episódio, Estamos aqui todas as semanas, toda segunda-feira, para trazer muita informação para você no nosso podcast Comunica que Vende. E hoje, dando sequência ao episódio anterior, a gente vai conversar um pouco com você para que você conheça quem são esses dois, né? Juliana e Cris, que estão aqui comandando esse espaço de desenvolvimento para você. E hoje a gente vai mergulhar na trajetória do nosso companheiro, meu parceiro querido. Cadê você, Olha eu Cris? aqui, cheguei. Cheguei! Estou na Hoje é área. minha vítima. Minha vítima, hoje a gente vai descobrir todos os segredos de Cris. Tá Todos os preparado? segredos. Eu estou preparado, eu falo tudo o que você perguntar. Você sabe que eu fiquei meio tensa no episódio passado, porque o que é meu papel há quase 20 anos? Entrevistar os outros, fazer a pessoa ficar assim, ó, nessa expectativa. E não eu ser entrevistada. Mas você mandou super bem como entrevistador, viu? Ó, Que bom, que bom. me Eu não deixou sou, até eu tranquila. não sou jornalista de informação igual você. Eu não Mas estudei é um para baita isso, comunicador. mas eu entrevistei durante 5 anos e meio. Então, alguma Ah, habilidade. verdade. Agora nós falamos da cama de gato, falamos Vamos falar do pescoço. da boca, Isso. agora do Do pescoço. pescoço. A do pescoço ela é bem parecida com. Eu tenho nisso, né? E a gente vai falar sobre isso, inclusive. Podemos começar então, para a gente não perder nem um minutinho Podemos começar, claramente. Só queria falar uma coisinha antes de você começar. Que esse podcast ele tem o objetivo de... Ele começou há 2 podcasts atrás, quando a gente falou sobre storytelling. Assista o Exato. vídeo, importante. Exato. E aí, a Ju contou a história dela, e eu estou contando a minha história exatamente para incentivar vocês a contar a história de vocês, que a história vende, e principalmente também para aprender como fazer isso na prática. Muito bem lembrado, Cris. Muito bem lembrado isso, porque existem alguns objetivos a gente está fazendo esse bate-papo aqui. Primeiro é gerar essa conexão com você, porque a gente sabe o poder de um storytelling, de uma narrativa, e realmente mostrar para você na prática. Você vai perceber como isso gera uma conexão. Muitas coisas que eu contei da minha história podem se conectar com você que nos assiste. Você fala assim, nossa, gostei dessa menina, eu também passei por isso. A mesma coisa quando o Cris chegar aqui e começar a falar da história dele. Isso é muito estratégico. E a nossa ideia é exatamente essa. Que você nos modele, que você preste atenção como que a gente faz isso, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no seu negócio mesmo, na sua comunicação. Esse é o nosso objetivo. Então, no podcast, como o Cris falou, há 2 atrás, a gente fala de narrativa. Eu trouxe técnicas, eu te ensinei a colocar suas ideias para fora. Tem ali várias estratégias bacanas que você pode pôr em prática. E aqui você está vendo como que a gente faz. Ô, Cris, inclusive, já vamos aproveitar e convidar o pessoal para se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal, Compartilhar, cara, esse canal, curtir. esse podcast. Se tem alguma pessoa que precisa se comunicar, que são todas. Todas no Quem canal. são as pessoas que precisam se comunicar? Né? O mundo. O mundo inteiro precisa se comunicar. Senão, quem não comunica se trombica, como diria. Se Essa você. chacrinha. É, o mestre Chacrinha. Mas se você não é da nossa geração, você não vai saber quem é o Chacrinha, nem vai ter ouvido essa frase. Então, Google. Mas a frase é realmente. É verdadeira. Vamos dizer a palavra. Ela é. E é o que você falou, esse podcast ele é muito democrático, esse canal, porque ele é para você que é jovenzinho, que está começando de repente a trabalhar numa faculdade, precisa se comunicar, para você que já é um adulto, para você que é empreendedor, para você que é um médico, um advogado, é o que o Cris falou, qualquer pessoa. Aqui a gente colocou comunica que vende, e o vender aqui não é só o financeiro, né, Cris? É o que vende as suas ideias, é o que vende o seu posicionamento. Comunica que vende quem você quer, como você quer ser reconhecido, ou seja, é você se vender. Quando você abre sua boca, quando você se expressa, você está se vendendo o tempo inteiro, até quando fica calado, né, Cris? Exatamente. Até calado você se vende. Calado Mas você. esse é assunto do outro podcast, hein? Calado você se comunica também. Não tem como não se comunicar. Exatamente. Agora, já entrando no nosso bate-papo de hoje, já reforçamos para você se inscrever, compartilhar esse material. Mas você é bem comunicativozinho, né, Cris? Só que Eu você não é sou. jornalista. O Cris sempre foi esse cara da comunicação. Eu gosto muito dessa. Essa história eu já conheço, eu gosto muito. Ou você
precisou desenvolver toda essa comunicação que hoje a gente vê aqui? Este homem seguro, sempre foi assim na adolescência, na infância? Conta pra gente. Desde criança eu sempre fui muito precoce e muito arteiro, né? Eu fiz algumas coisas que se eu falar aqui, algumas pessoas não vão nem acreditar que eu fui capaz de fazer determinadas coisas. Coisas não muito sérias, mas travessuras e tudo mais. Arteiro. Então, arteiro e assim, um arteiro, minha mãe sempre falava que eu não tinha noção das brincadeiras que eu fazia. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que um homem armado foi atrás de mim, eu tinha 8 anos de idade. Aí você fala assim, ai Cristiano, você era um traficante, você era um bandido? Não. Eu apenas tinha algumas brincadeiras um pouco pesadas. Então foram 2 vezes que foram armados atrás de mim que eu vi. Uma com 8 e uma com 14. Então você não era um cara tímido? Não, tímido sim, por uma questão que eu era muito gordo. Então, assim, eu tinha problema com namorada na adolescência ali por conta de ser. Mas, assim, eu sempre fui muito brincalhão. E precoce também. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro ônibus que eu peguei sozinho eu tinha 4 anos de idade. Meu Deus. Mas eu fiz isso supervisionado por uma tia que era mais louca que eu. Ela foi com um carro atrás do ônibus. Ela falou, ó, entra no ônibus, desce na casa da sua tia. E era em outra cidade, inclusive, né? Era perto, mas era outro município. Itaquá e Suzano, pra quem conhece. E eu fui, desci do ônibus, paguei, subi a rua. E quando eu tava chegando na casa da minha tia, ela chegou atrás com o carro. E ali foi uma grande lição pra mim, né? De independência. E com 9 anos, pra você ter ideia de como eu era uma criança um pouco fora do comum, não tem ninguém na vida que me amou mais que minha avó. Mas minha avó me devolveu para minha mãe com 9 anos, que ela não me aguentava mais. Com 9 anos, assim, apesar dela ter me devolvido, eu não saía da casa dela. Porque o amor era muito grande. Então, mas ela, uma senhora de idade, não aguentava. Eu dava muita dor de cabeça. Mas eu atravessava a cidade de ônibus com 9 anos sozinho para ir para casa da minha avó. Você não vai conhecer, Ju, mas você talvez não conheça São Paulo, mas eu pegava 2 ônibus do Largo do Socorro, um pouquinho para cima, que é Veleiros, até a cidade de Ademar, para ir para casa da minha avó sozinho. Então eu faço o que criança nenhuma da cidade faria. Dessa sua trajetória toda, que eu acho muito interessante, você contando toda essa sua peraltice aí na infância, aí você entra na adolescência, Sim. E aí você começa a se interessar pelas meninas e você se acha ali muito gordinho e você pensa, cara, e agora? Como é que eu vou ser interessante? Isso que eu acho muito bacana, porque você vê na comunicação Sim. um ponto de diferencial, né? Tá. Na verdade, assim, eu tenho uma ferida de rejeição muito grande. Que eu tenho a consciência. Não fiz terapia para isso, mas eu analisando a minha vida, eu entendi que eu tenho uma ferida. A própria vez que minha avó devolveu para minha mãe é uma ferida de rejeição. Eu não tenho um pai, eu não sei quem é meu pai então meu avô, ele ficou muito diretamente a autoimagem. pé da vida com minha mãe, porque minha mãe ficou grávida com 19 anos. Isso na década de final de 70. Então, assim, eu tenho essa ferida grande e uma maneira de eu me sobressair, ou seja, de eu ser amado, era através de me comunicar. E tem uma história, que eu até já te contei essa história. Eu ali na 7ª série, 13, 14 anos, eu fiz uma apresentação de peixes. Não é o signo peixes, tá? É o peixes mesmo, o animal. E na escola. E eu montei a cartolina, tal. Aí eu chamei meu padrasto e minha mãe. E falei assim, ó, vou apresentar na escola, eu queria apresentar pra vocês, né? Então um tempinho aí e tal, não tenho. Aí apresentei, eles adoraram. E quando eu cheguei e apresentei na escola, eu tirei uma nota 10 pela apresentação. E é uma coisa, assim, que as pessoas fogem muito, que é de apresentar. E eu nunca tive problema com isso. Na faculdade, eu fui orador, eu apresentava os trabalhos, porque, assim, pra mim era uma forma. E quando surgiu uma coisa que a gente vai falar mais da frente, que foi o programa de entrevistas que eu tive, o principal motivo para eu fazer era para que eu pudesse me sentir amado pelas pessoas. Ou seja, elogiado pelo meu trabalho. Não foi só esse, né? Eu queria aumentar as vendas da minha loja também, que eu não sou besta, eu gosto de vender.
gosta de ganhar dinheiro, como bom capricorniano. Mas isso que você falou é verdade. É assim, como algumas pessoas têm medo de se comunicar, eu tinha vontade de me comunicar exatamente por causa dessa rejeição. Então não importa o que acontece com você, o que importa é a sua reação e como você vê isso. Como você pode tirar ali o proveito daquilo. Então uma outra pessoa... Desde cedo você percebeu que você era bom nisso. E aí você falou, eu vou investir nisso aqui. Na verdade... Essa pessoa pode se sentir rejeitada e, pelo contrário, ela se tranca. Isso, né? isso que eu queria dizer. Na verdade, eu não fui atrás disso, isso aconteceu. Na verdade, não, assim, no começo eu fui atrás. Por quê? No começo, como a empresa que eu criei teve muito sucesso, eu virei um case de sucesso, eu procurei uma empresa para eu gravar os vídeos e contar a minha trajetória e motivar as pessoas. Então eu comecei aí a fazer os vídeos. Aí tem uns vídeos que eu tô bem gordo, assim. Vou até colocar aqui na edição. Dados à estética. Cristiano dos Santos, há quanto tempo existe a loja estética e qual foi o objetivo da sua criação? A loja estética está no mercado há 3 anos e o objetivo da sua criação foi oferecer aos profissionais estéticos um serviço de qualidade, produtos com preços competitivos no mercado. Tô bem gordo, sem barba, feio igual uma desgraça. Mas ali eu tava casado com uma mulher bem bonita, então tava bem tranquilo. Apesar que eu não casei feio e gordo, eu casei, a gente tá falando de engordar na adolescência, eu casei magrinho, forte e musculoso. Quando eu casei, eu engordei 35 quilos. Meu Deus. Você pira? Uau. 35 quilos. Mas antes de engordar os 35 quilos, eu respondendo uma pergunta que você fez lá atrás, eu curei isso na adolescência emagrecendo. Eu tenho hoje 92,5 kg. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha 94 quilos. Mais baixo, muito menos massa muscular. Então eu era uma bola, literalmente. E eu emagreci e fui para 78 quilos. E aí a minha vida romântica começou, né? Aí eu comecei a namorar, porque eu tive um esforço muito grande para emagrecer. E hoje eu não aceito mais ser gordo. Porque é terrível, terrível. Assim, para um adolescente, é muito... Sim. Tinha uma casa aqui chamada Resumo da Ópera, no Shopping Eldorado. E eu cheguei numa menina. Porque eu sempre fui meio cara de pau. Sempre não, tem algumas épocas que não. Mas eu cheguei na menina e falei, eu fui conversar com ela, ela falou assim, se liga, olha pra você é gordo. Ela falou desse jeito. Nossa! E aí isso tudo vai marcando, obviamente. Isso marca, obviamente. Agora, quando você vai seguindo aí, então, sua infância, sua adolescência, aí você vai começar a trabalhar. As suas escolhas sempre foram pautadas no empreendedorismo ou isso foi acontecendo? Aconteceu. Eu não pensava em ser empreendedor, não pensava em ter empresa, que eu lembre, não. E aí, eu tava... Posso já entrar na história? Pode, quando eu comecei, contextualiza pra gente. Porque tem tudo a ver com a lei da atração, né? Tudo a ver. Ah, é? Lei da atração total. Eu não sabia o que era isso, mas lei da atração total. Hoje eu tenho ciência. Eu tinha 28 anos, trabalhava numa escola de informática na cidade de Arujá, aqui em São Paulo. Peraí, rapidinho. Antes desse intervalo de tempo, você fazia o que da vida? Tá, você não trabalhava? Eu comecei como atendente de lanchonete no McDonald's. Depois... Faz uns biquinho. Não, trabalhava mesmo, né? Não era bico não, era trabalhar. Então eu trabalhei no McDonald's, depois eu fui trabalhar numa rede de material de construção chamada Uemura Home Center, que hoje todo mundo... com venda? Não. Com público? Com público? Não. Não? Não, sempre não. Não era atendido. Ainda vou chegar... Assim, a maioria da parte das vezes, mas eu trabalhei na Varig e não era com público diretamente. Certo. Diretamente assim não. Mas assim, McDonald's era com público, o Emura e a escola de informática era com público. Aí eu fui vendedor de material de construção. Hoje o Emura foi vendido, hoje é a CIC Casa de Construção que comprou, né? Bem conhecida. Esse é bem conhecida. Que o Emura na época era maior, também só tinha duas na época, né? Era o Emura e Madeirense só. O Emura era muito grande, tinha muitas lojas, eu trabalhava no Shopping Interlagos.
Shopping Interlagos, aliás, do lado do Shopping Interlagos. E aí eu trabalhei na Varig, que é uma aviação aérea, trabalhava no Smiles, que hoje é da Gol, né? Aquele programa de milhagem era da Varig, a Gol comprou, e eu trabalhava no Smiles. E depois eu trabalhei na escola de informática, dando aula de informática e tudo mais. Então foram experiências bem bacanas. Sim. E aí você fala que aos 28 anos é quando o empreendedorismo surge para você. Isso. Porque aconteceu o seguinte, eu estava na escola de informática, eu cheguei no final do ano, eu estava ganhando R$500 por mês como professor de informática. E eu estava puto da vida, porque eu estava morando com minha mãe, eu não tinha carro. Pra namorar era terrível. E aí, era uma fase da minha vida, né? Uma fase, porque eu cheguei a ganhar bem nessa escola, só que aí foram diminuindo. Eu saí da Varig, entrei nessa escola diretamente. Aí eu ganhava o seguro-desemprego, porque eu não era registrado, e ganhava o salário, que era, na época, pra mim era alto, não era muito tão alto. Mas foi caindo, até que chegou o final do ano, tava com R$500 por mês. Aí eu, como empreendedor, né? Empreendedor é aquele que busca tornar seu sonho realidade, não aquele que abre empresa, como diz Fernando Dolabella no livro Segredo de Luiza. E eu botei um anúncio no jornal oferecendo aulas particulares. O que aconteceu? Você consegue imaginar o que aconteceu? Vieram atrás de você? Não. Quem veio atrás de mim? Não. Quem veio atrás de mim foi o dono da escola. Falou, você tá querendo fazer uma concorrência com a escola? Não pode. Como é uma cidade pequena. E aí ele me deu uma bronca e tal, mas chegou no final do ano. Sabe quando você tá literalmente no fundo do poço emocional? Eu tava no fundo. E assim, um dos lugares mais temidos e um dos lugares mais transformadores da vida é o fundo do poço. Parece que lá no fundo do poço tem uma mola propulsora, né? Que você chega num estado emocional crítico, você tem propulsão para mudar aquilo. E eu coloquei uma meta, porque eu ganhava R$6.000 por ano. Né? 500 vezes 12, 6 mil. Eu falei, o ano que vem eu vou ganhar 18 mil. Que era 1.500, mas não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha perspectiva nenhuma. Por isso que você fala da lei da atração. Por isso que eu falo da lei da atração. E eu acreditei naquilo. Apesar que na hora que eu botei essa meta, pousou aqui um diabinho e pousou aqui sempre, um anjinho, né? Conhecidos como os sabotadores. Sabotadores. E o diabinho falou, não, mas como que você vai ganhar tudo isso? Você tá louco, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aconteceu de uma forma tão rápido, tão rápido. Isso foi, novembro. Em dezembro a minha vida mudou. Foi através de uma viagem. Eu conheci uma pessoa que vendia equipamentos de estética. E aí essa pessoa estava ali se engrandecendo pelo tanto dinheiro que ela ganhava por mês, né? Eu ganho muito vendendo aparelho de estética, não sei o que lá. Eu falei assim, você quer ter um site? Eu faço um site para você, que eu era formado em desenvolvimento web, tinha acabado de me formar. No que eu falei isso, a pessoa, ela, não, mas agora eu tô meio duro, não sei o que, ou seja, se gaba, mas na hora de investir, eu não entendi nada. Aí eu coloquei uma proposta para ele, falei, vamos fazer o seguinte, eu monto um site, vendo para você e você me dá uma comissão pelas vendas que eu fizer. E aí, o que aconteceu? Eu montei o site e assim, praticamente instantaneamente começou a chover clientes. Quando eu abri o e-mail eu não acreditei, porque assim, na época não era um e-commerce. Ainda era um site onde tinha um contato por e-mail, as pessoas entravam em contato até o telefone. E as pessoas começaram a entrar em contato. E eu comecei a vender. E rapidamente eu comecei a ganhar só com as vendas de equipamento R$2.000 por mês. É nesse momento que você sugere para essa pessoa a criação do site que é o seu start como empreendedor. É o meu start como empreendedor. Exatamente. E só uma pausa aqui. O que é que você aprende com isso? Porque ali você teve uma virada de chave. Você me contando essa história, me vem algumas coisas, né, na cabeça. Por exemplo, precisou ter decisão, né? Decisão. É o que eu penso mais forte aqui. Mas para você, o que marca essa sua virada, literalmente? Marca o acreditar, o ter fé,
o determinar, o se posicionar. Decisão e fé. É, Você falou, eu não sei como. eu não mas sei vou. como. É. Eu não sabia como. Não tinha Já como. fica aqui uma primeira lição pra gente, hein, galera? E eu tô arrepiado aqui, tá? É arrepiante, assim. Fica uma Então, primeira quando... lição muito importante pra gente aqui. Porque o que tem. E assim, eu acho que a ideia da gente também bater esse papo aqui é a gente trazendo essas sacadas para as pessoas. Então, muito empreendedor, Cris, desiste na primeira, né? Não deu certo, ou não tem esse gás suficiente para continuar acreditando, mesmo sem saber o como. A gente peca muitas vezes porque a gente fala assim, beleza, eu quero. Mas, cara, como é que eu vou chegar lá? Cara, não importa se você vai de bicicleta, de camelo, de jegue, de avião. Esse como, ele vai aparecer. Mas é nesse percurso que muito empreendedor empaca. Você concorda? Sim. E aí... E você continuou. Continuei. Aí o que aconteceu? Primeiro, na Bíblia ela fala muito sobre lei da atração. Tem vários versículos falando tudo é possível aquele que crê. Porque naquela época era realmente impossível para mim, se eu parasse para olhar racionalmente. Mas a fé, ela transcende a razão. E uma outra coisa importante que eu descobri, quando você sente na pele a emoção, você consegue transformar qualquer situação. Não é Dá um fácil. exemplo pra gente. Porque isso é muito... Isso, quando a gente fala dessa lei da atração, inclusive, isso faz total diferença. Você não tem só que ver e acreditar. Você Sim. tem que sentir. Sentir. E sentir realmente na pele. Não é sentir de difícil. falar da boca para fora. Não é fácil. Não é a qualquer momento que você consegue. Você tem que estar inspirado. E ali eu estava inspirado. Porque é o que eu falei no começo. A gente chega no fundo do poço emocional e no fundo do poço não tem mais saída. Ou você se impulsa... Porque quando você está caindo no poço, você está caindo, você tem queda livre. Você tenta se apoiar, você tenta pegar e machuca a mão. Mas quando você chega no fundo do poço, a única alternativa... Acabou. A alternativa que você tem é você deitar ali e descansar e ficar. Ou você começar uma escalada, ou você... Pensar em algo... de alguma forma. E aí... Bem, eu comecei a vender muito, só que eu gerei uma inveja muito grande. Esse meu parceiro de negócios, ele chegou em mim e falou assim, olha, você está ganhando muito dinheiro, você era um pé rapado, ganhava uma... a palavra não é miséria, mas... Porque você ganhava uma comissão, é isso? Ganhava uma merreca, ele tinha uma inveja de mim, porque eu estava em casa... trabalhando de casa e estava ganhando a comissão dele. Mas vamos supor, a comissão dele era 20%, ele me dava 10%. Ele ganhava, eu ainda tinha o trabalho de montar o site, de vender, de comunicar. Ele não tinha trabalho nenhum. Ele não tinha trabalho nenhum. Eu apenas passava a venda, ele mandava o equipamento e ele me repassava os 10%. Aí o que ele fez? Ele chegou um dia em mim, e aqui tem muitas lições, isso que eu nunca contei pra ninguém assim. Só para amigos pessoais, né? Nem a minha família sabe. O podcast comunica que vem. Mas é uma situação muito importante, porque você vai entender por quê. Ele começou a falar que eu ganhava uma merreca, eu lembrei a palavra, uma merreca, que eu era um pé rapado e que tal. E começar a me humilhar mesmo. E um dia ele chegou e falou assim, olha, eu vou montar uma empresa e vou te registrar como meu funcionário. E eu falei assim, não, meu amigo, eu não sou seu funcionário, eu sou um parceiro de negócio. A gente começou um negócio, eu me posicionei. Sem ter isso medo. Que eu ia falar. Outro aprendizado aqui. Outro aprendizado. Exatamente isso. Posicionamento. Isso é comunicação pura. Se você tivesse falado, então tá bom. E tivesse tido essa postura passiva, Sim. É mesmo, né? O negócio é seu, né? Você saber exatamente o seu valor naquele negócio e você se posicionou como? Isso, para qualquer pessoa, especialmente para empreendedor, gente, na sua comunicação você faz total diferença. Tanto que fez para você, né? Você bateu ali o pé e falou não. Ou é isso ou não é, querido? Tchau. E, inclusive, quase saí em vias de fato com ele naquele dia, dentro do carro dele. Porque ele começou a gritar, começou a esbravejar e pá.
E assim, eu nunca aceitei uma coisa que você falou no outro podcast, eu nunca aceitei situações que pra mim não me agradam. Não tem dinheiro no mundo que seja capaz de tirar minha paz. Eu não consigo viver com situações. Então eu cheguei nele e falei assim, ó, é o seguinte, eu não quero mais ter negócio com vocês, eu vou parar, vou seguir a minha vida e vou apagar o site. E aí ele entrou em desespero. Ele entrou em desespero. Ele só não assumia. Ele não assumia, mas assim, ele era egoísta e ele queria ganhar sozinho. Essa é a verdade, né? E a partir dessa tua situação aí, que também tem uma outra grande virada, né, Cris? Na sua vida empreendedora. Sim, uma Você grande se virada. posiciona. Aí o que aconteceu? E aí? Ele chegou, não, me vende o site. Aí, beleza. Aí ele fez uma proposta, ridícula a proposta, eu aceitei para me ver livre dele. Porque assim, o site vendia 40 mil reais por mês. Aí você fala, Cristiano, a conta não tá batendo. Você falou que ganhava 2 mil de comissão, mas você vendia 40, era 10%, devia ganhar 4. É porque 20, a venda me era paga, o cliente comprou em 10 vezes, a comissão era paga em 10 vezes. Você entende? Entendi. Então, assim, eu recebia proporcional ao que entrava naquele mês, que era o justo, realmente. Então, em média, eu estava tirando 2 mil e pouco. Eu praticamente quadrupliquei o meu salário ali e continuava na escola. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu tinha esse site, algumas empresas entraram em contato comigo. Inclusive, uma empresa chamada Maquel Cosméticos. Ele vendia equipamentos de estética. O que eu pensei? Você foi se tornando conhecido. Foi me tornando conhecido. Por meio sim, do site. Por meio do site. Aí ele pegou e falou assim, ó, me vende o site, eu compro de você de 2 mil reais, um site que vendia 40 por mês, 2 mil reais em 4 parcelas de 500 reais. Eu aceitei, porque eu queria me ver livre. Eu queria me ver livre da pessoa. Queria paz. E aí o que aconteceu? Olha quanta lição nós temos aqui. O que aconteceu foi que ele pegou, comprou meu site, eu, para não prejudicar ele, não fui vender os equipamentos de estética. Peguei, tem uma história muito... É que não dá pra contar tudo, mas tem uma história... Poderia ser um concorrente dele ali. E você sabe que você já tinha um potencial de venda do produto. Ele não vendia cosmético. Então eu peguei a marca de cosmético, peguei um equipamento que ele não vendia, que era de bronzeamento a jato. Porque eu tinha mó zelo pra não falar, ó, ele me traiu e tal, não sei o quê. Roubou meus clientes, eu tinha mó cuidado com isso. E fui vender o Maquel Cosméticos. Né? Integridade. Exatamente. Fui vender a Maquel Cosméticos. Aí, por incrível que pareça, o que aconteceu? Quando ele descobriu que eu tava com um site vendendo cosméticos, sabe qual foi a reação dele? Você tem ideia? Você, público, tem ideia? Deixa eu colocar a minha tela cheia aqui. Você tem ideia do que ele fez? E outra, eu não tenho nenhum problema com ele, nunca mais vi, apesar que, enfim, nunca mais vi, nunca tive raiva, mas ele me ajudou muito com as coisas que ele fez, ele me ajudou demais. Achei que ele te ajudou sem querer, né? Ele me ajudou sem querer. O que ele fez? O que ele fez? Primeira coisa, ele parou de pagar o site que ele comprou. Ele pagou a primeira parcela, 500 reais. As parcelas. E cancelou as parcelas. Eu tinha comissões a receber, que era na época, tô falando em 2005, 6 mil reais. Que se a gente reajustar, não sei quanto dá, mas talvez hoje uns 40 mil. Já era uma grana. Não. Se for reajustar, ele não me pagou a comissão e pior, fez uma coisa pior. Ele foi na Maquel Cosméticos, pegou a distribuição da Maquel e passou a vender a Maquel a preço de custo para me prejudicar. E como é que você lida com isso? Porque, olha só, pessoal de casa, eu quero que você que não nos acompanha, que você compreenda aqui o que a gente falou rapidamente no podcast anterior, a jornada do herói, né? Que são técnicas de storytelling. Você está conseguindo pegar toda essa trajetória que o Cris está contando pra gente? Então ele vai, passa por uma dificuldade, aí ele tem uma grande solução, daí ele... É muito perceptível o mocinho e o vilão, sabe, nessa história? Altos e baixos. A vida de qualquer pessoa, em qualquer aspecto, ela é pautada nisso, de todo mundo, né? Em picos e vales, coisas boas e coisas ruins. E aí é isso que o Cris está contando aqui pra gente. Parece um filme, não parece? Pois é, mas é a vida dele. Siga, Cris. É um filme a minha vida. É um filme, né? Aí ele começou a vender, e aquilo ali foi
maravilhoso para mim, porque me liberou para ir atrás de uma empresa de aparelhos e pegar, não a mesma que a dele, mas outra empresa. Você não tinha mais aquele peso. Eu não tinha aquele peso. Ué, já que ele quis me sacanear, eu não vou sacanear, mas eu vou também pegar. E aí eu peguei a empresa de equipamentos. E no outro ano, aquele ano eu faturei 29, mas no outro ano eu faturei 7 dígitos. Uau! Sozinho, no caso. Sozinho, com a minha empresa e tal, Então, começou a crescer. No ano seguinte, 29 mil, depois 7 dígitos. 7 dígitos. Pra quem não sabe o que 7 dígitos... Eu vou falar, nunca falei... Né? Não, eu faturei quase 2 milhões no ano. Uau! Isso... 6 dígitos são... 7 dígitos é 1 milhão. Então, assim, de faturamento, tá? Então, foi uma grande virada de chave de um cara que ganhava 500 pau por mês, né? Não, em 2 anos. Em 2 anos, ter um crescimento igual eu tive. E nesse período, quando você bombou, que você começou a trabalhar com esses aparelhos, e aí você começou a ter um contato muito grande com esse público da estética, e aí é nessa época que você começa, de fato, a se comunicar diretamente com esse público, porque foi uma outra grande virada que você teve, uma grande... Na verdade, assim, eu quero que você conte essa história, frisando também aqui, na importância desse empreendedor entender a relevância de se comunicar com o seu público. Porque foi isso que você fez. Você foi muito estratégico. Sim. Eu queria contar a minha história, eu queria falar um menino que era pobre, que veio da família... Apesar que eu tive uma adolescência de classe média alta, bem alta. Mas da minha infância, minha vida é uma... Picos e vales mesmo. Picos e vales financeiros. Eu tenho uma infância pobre, né? Não passei fome, mas minha mãe, meus tios, sim. Então eu tenho muita história de escassez na família. Bastante restrição. De passar fome no Nordeste, Norte lá. E minha geração não. Eu nunca passei fome, nunca tive esse problema, mas é uma infância bem pobre, assim, né? Minha mãe não tinha dinheiro pra nada, tal, não sei o quê. Mas na adolescência, então não posso ficar, o menino pobre. Não, eu tive uma adolescência de classe média alta, depois do início de fase adulta. Sabe como eu fiz a minha faculdade? Eu passava um semestre, a minha primeira faculdade, que eu sou formado 2 vezes. Eu passava o semestre sem pagar, porque eu não tinha dinheiro. Aí chegava no final do semestre, eu renegociava a dívida, e o outro semestre eu não pagava. Aí eu pagava a renegociação. Eu consegui me formar assim. E assim foi. Não tinha FIES. A comunicação, eu queria contar essa história desse menino que tal, e que com a lei da atração, que eu já sabia o que era. E eu comecei a contratar empresas, né, produtoras de vídeo, para poder contar a minha história. Falar um pouquinho sobre o que eu tinha feito, o que eu tinha realizado. Até por uma questão de ego também, que eu não vou negar, porque as pessoas falam, não tenho ego. Claro, a gente tem ego, todo mundo tem ego. E outra, sim, é bom. um nego que tem uma ferida de rejeição, quando ele faz algo grande, ele quer mostrar para o mundo que ele fez algo grande. Eu que fui rejeitado desde a barriga da minha mãe. Você queria, era seu momento. Você falou não. Exatamente, então não tem problema nenhum com isso. Então, mas aí que eu quero que você fale, que você conte, costurando, em como essa comunicação foi importante para você. Para te posicionar, mais uma vez, como um cara que se destacava de todos os outros. Você não era o único que fazia isso. Que vendia máquinas, que vendia... E outro objetivo que eu tinha, eu já vou contar isso também, que você falou, era motivar as pessoas, porque eu sempre fui muito motivador de pessoas. Eu sou um cara extremamente motivado, extremamente pra cima, assim, alto astral, que sempre animou quem tá desanimado. Vambora, você vai conseguir. Então eu queria isso. E a comunicação foi importante, porque a minha história foi sendo contada. Eu fui sendo convidado para palestrar nos melhores eventos de estética do Brasil e até fora do Brasil, que a gente vai contar depois. E aí, essa comunicação, ela criou com o público uma identidade, uma conexão com o público. Eu passei a ser admirado. E eu também gravava vídeo dos produtos, lá em 2008, 2009. É muito... Desculpa te atrapalhar aqui de novo, mas é muito comunica que vende, cara. Comunica que vende, exatamente. Muito comunica que vende. Tem uns vídeos meus, se você for procurar no YouTube, Loja Estética 2009, que era o nome do canal, falando dos produtos, mostrando os produtos, falando a minha história.
Esta maca para mim é perfeita. É o modelo Antares Spa, 80 centímetros de largura mais 1,80 de comprimento. Já vem com a cabeceira e tem espuma de 4 centímetros. Densidade D28, é isso mesmo. Com nervosismo, você vai ver que eu tava nervoso e tal. Né? Mas eu comecei e tal, então aquilo gerou uma conexão. Porque as pessoas olham e falam, se ele pode, eu também posso. Então... Mas aí você começa com um canal do YouTube? Canal da minha loja. Da minha loja. No YouTube, você postava no YouTube. Porque na época eu não tinha... 2015? 2008, 2009. Não, 2008. Então, o canal do YouTube chama Loja Estética 2009 por causa do ano. Gente, quer dizer... O YouTube estava nascendo praticamente. O YouTube era... Não tinha nada das grandes redes, né? Não. E aí eu passo... muito visionário assim, nesse aspecto, né? Isso é um ponto muito importante também. O meu primeiro fator de ser visionário foi ter começado um e-commerce em 2005. E eu percebi isso em 2020, na pandemia, quando eu ouvi falar assim, os empreendedores descobrem o e-commerce. Eu falei, nossa, não entendo 2020. eu já sabia, porque eu criei em 2005 o e-commerce, né? Eu criei mesmo sem saber que era esse nome, na verdade. Não, sabia, porque a minha primeira formação é de desenvolvimento web, então eu já sabia, já conhecia. Então você já era a tua área, legal. Então assim, eu já tinha loja, mas só que assim, a loja, ela tinha uma dificuldade de vender por conta da falta de credibilidade. Eu não conheço essa loja, eu não sei comprar pela internet. Negócio digital. Negócio digital. As pessoas ainda têm uma duvidazinha. Imagina em 2005. Mas vendia bem. Né? Vendia muito bem. Foi bem legal. Então a comunicação foi importante nesse fator de gerar uma conexão com o público. Eu fiquei muito conectado com as esteticistas. Eu fiquei muito conhecido. E isso no mercado estético gerou muita inveja. Porque é um mercado egóico. É um mercado que as pessoas têm tem um ego inflado. E um cara que não é esteticista chegar e se tornar o cara mais conhecido, porque teve um momento que eu demorei para acreditar. Demorei para acreditar, mas chegou um momento que eu fiz alguns testes e eu descobri que eu era o cara mais conhecido da estética profissional no Brasil. Sabe por que eu descobri isso? Como? Porque assim, eu fazia algumas pesquisas. Primeiro que eu ia nos eventos, eu pensava que ninguém me conhecia. Quando eu cheguei lá, todo mundo me conhecia, todo mundo queria tirar foto. Era uma loucura. Caramba. Chegou a eu ter reuniões em feiras que eu não conseguia fazer a reunião na feira porque as pessoas não paravam de querer tirar foto comigo. E o cara olhar pra mim e falar, nossa, eu não sabia que era tão famoso desse jeito. Você virou referência mesmo. E quando eu perguntava, você conhece tal fulano, que era um cara muito conhecido na área, tipo 80% das pessoas que estavam ali no auditório de uma palestra não conheciam. E todo mundo me conhecia. Então eu cheguei a uma conclusão que chegou um momento que eu me tornei o cara mais conhecido da estética profissional. Isso gera uma inveja tremenda, porque eu não sou um cara formado na área. Eu já fui até um dia num evento na FMU, da faculdade FMU, me apresentaram, agora o esteticista Cristiano dos Santos. Eu falei, desculpa, mas eu não sou esteticista. Porque confundia, né? Havia uma fusão da minha imagem com a estética, muito forte. Todo esse seu trabalho, porque as pessoas falam muito, você falou algumas vezes a palavra inveja, né? E a inveja é exatamente você querer algo de alguém muito, né? E você parece que não tem como também alcançar aquele resultado. Então você quer que o outro deixe de ter também, porque já que você não tem, ele não vai ter também. E aí você se destacando, infelizmente, em todas as áreas a gente gera isso. Como que você conseguiu lidar com tudo isso? Ou isso te fez mal de alguma forma? Isso te fez parar de alguma forma? Porque muitos empreendedores podem passar por isso também. Exatamente. Muito bem, e eu desperto essa inveja do outro e acaba isso me abalando energeticamente falando mesmo. Como que você... Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Porque assim... Estamos falando aí, ainda estava trilhando um caminho, não estava. Os meus clientes me conheciam até aquele momento. Eu passei a me tornar conhecido, aí eu vou pular um ponto à frente, quando eu lancei o programa chamado Estética na TV. Que aí eu fui apresentador, apresentei durante 5 anos e meio, eu produzia,
Eu entrevistava, foi uma experiência magnífica, e eu entrevistei os profissionais, os mais renomados profissionais da estética no Brasil. E no começo eu não sentia tanto, mas com o tempo eu fui sentindo isso. Que quanto mais eu... Ó, você tem ideia, no Facebook eu tinha em 2016 200 mil seguidores. Eu olhava na estética, não tinha ninguém que chegasse perto disso. Sim. Então, assim, eu fui vendo como as pessoas se portavam perante a mim. Eu fui ver como as pessoas queriam estar perto de mim. Como as pessoas, estrategicamente, queriam ser minhas amigas. Porque eu tinha um poder... Imagina, um influenciador digital, ele tem hoje um poder muito grande. Você imagina o que é ser influenciador digital em 2012, quando eu iniciei o programa. Nossa. 2013. Você nadava de braçada, assim, nesse A pessoa que era entrevistada no meu canal, ela virava uma celebridade nacional na estética e fora do Brasil, porque a gente era assistido em mais de 20 países. Eu alcei pessoas ao topo. Só que tiveram pessoas... Fora do Brasil, você também se destaca fora do Brasil. Também me destaco fora do Brasil. Oi, eu sou a Luísa Guimarães, eu moro na Holanda, sou esteticista. Moro na Suíça. Meu nome é Adriane, eu moro em Londres. Olá, sou Vanessa Ferreira, profissional na área da estética, aqui em Madrid, e desde aqui da Espanha acompanho o programa Estética na TV. Olá, Cristiano, meu nome é Vládia, sou estetocosmetóloga, moro aqui no México e acompanho o teu programa Estética na TV. Olha, eu queria parabenizar o Cristiano por esse programa Estética na TV que atinge o mundo inteiro. Gente, é muito bom. Venho aqui agradecer o programa Estética na TV, em especial ao Cristiano Santos. Meus parabéns a toda a equipe do programa Estética na TV por este belo trabalho que é nos informar a todas as esteticistas sobre novas técnicas, novos tratamentos, novos protocolos. O Cristiano também que dá alguns conselhos de grande utilidade. Parabéns, Cristiano, pelo seu programa. Você realmente está de parabéns. Vamos traçar uma linha do tempo para a gente seguir? Vamos lá. Então a gente estava falando em 2009, eu lancei o canal Estética, o canal Loja Estética em 2009, fiz os vídeos, contratei o Ciro Bottini também, que é uma história bem bacana. Ele quebrou aquela objeção que a gente até falou no outro vídeo. Para passar segurança. Mas na verdade, eu não contratei ele para passar segurança, você acredita? Olá, bem-vindo! Aqui Ciro Bottini. A Loja Estética faz sucesso, cresce muito, porque respeita o consumidor, né, Cristiano? Claro. Esse aqui é o Cristiano, o dono da Loja Estética. Eu contratei ele por ego pessoal, mas não foi um ego de querer aparecer. Claro que tinha parte de posicionar a empresa, óbvio. Mas eu sempre gostei muito de carro, eu sempre fui apaixonado por carro. Eu com 9 anos de idade, eu tinha lá a panela da minha avó, a tampa da panela, que eu fazia que era um carro. Eu botava um pente no meio do sofá, que era a marcha, e eu imaginava o trajeto da Avenida Cupecê até o Gonçalves Sé, que era um mercado famoso na época, levando a minha avó no meu carro. E com 11, 12, 13 anos, eu assisti o Ciro Bottini apresentando o canal do carro, que era no AMB. Então eu tinha uma ligação emocional com o Ciro Bottini. Ah, essa parte eu não sabia, tá vendo? É que a gente não conversou tudo. O que aconteceu? Um dia, eu que assim, estudo muito, fui em muitos eventos, igual você faz, eu fui em muitos eventos. Eu fui num evento de vários palestrantes que estavam o Ciro Bottini, o Oscar Schmidt e outras pessoas não tão conhecidas. O Oscar Schmidt, aquele do basquete. Eu fui, e aí, cara, eu fiquei maravilhado, né, com o Ciro, meu, cara, um ídolo que eu tinha e tal. E aí eu cheguei na empresa, eu sabia que não podia contratar ele, porque o cara fazia pro Telecena, fazia na Globo, fazia o Shoptime. Um cara é caríssimo. Mas aí eu pensei, aí tem outra lição, eu pensei assim, não custa nada saber quanto que é. Olha. Aí eu liguei na empresa. Mas uma vez você acreditou, né? Eu liguei na empresa do Ciro, entrei no site, peguei o telefone, entrei, quanto que o Ciro cobra pra fazer um vídeo pra minha empresa? Falei, eu vou conversar com ele e te passo o valor. Isso era, meio-dia, 1h da tarde. 4 horas o telefone toca, Cristiano. Telefone pra você. Adivinha quem era? O Ciro. O Ciro Bottini. O próprio. O próprio. Eu quase caí de costa.
Meu ídolo. E ele falou um valor que realmente era proibitivo. Era um valor, assim, altíssimo. E aí, o que aconteceu? Ele negociou. Cristiano, esse valor eu cobro pra Globo, eu cobro não sei o quê. A gente pode negociar. E ele cortou pela metade. Mesmo assim, era muito alto. E ele continuou negociando até que chegou um valor que era possível, mas ainda dava pra me pagar. Salgado, mas era salgado. Você ia fazer uma faltinha, né? Aí o que eu fiz? Eu falei assim, vamos ser esperto. Vamos ganhar dinheiro. Em vez de eu pagar pro Ciro, deixa o Ciro me pagar. Eu cheguei em algumas empresas que eu era distribuidor. Falei, eu tenho um projeto assim de fazer o vídeo com o Ciro Bottini. Vamos fazer um vídeo com ele, vamos rachar nós 5. Era eu e mais 4 empresas. Das 4 empresas que eu entrei em contato, 3 aceitaram. Então ficou 4, eu e mais 4. Só que assim, o valor que eles me pagaram, eles pagaram em produtos. Então eu revendi esses produtos e o valor que eu arrecadei, pagou o Ciro e ainda sobrou dinheiro. Então eu ganhei dinheiro pro Ciro gravar os vídeos pra mim. Mas eu não entendi, o que eles ganharam nesse negócio? A divulgação. Se você vê o Ciro do Bottini, ele tá falando de algumas empresas. O primeiro é HTM. HTM. O que é HTM? O que eles fazem? HTM é uma empresa de aparelhos para estética. Nós temos corrente russa para flacidez. Então, assim, na apresentação da loja, ele falou, tal produto. Então, eles ganharam... E, claro, eles tinham interesse... Como eu vendia muito produto deles, ser um parceiro meu, mesmo que ele não ganhasse nada, era importante para manter a relação. Mas eles iam ganhar visibilidade através de um cara da TV falando do produto deles. Essa história ela ensina assim, se o pessoal que está acompanhando aqui assistir com esse olhar, é muito mais do que está contando a nossa história aqui, né? Tanto no meu episódio anterior quanto agora. Existem ensinamentos aqui nas entrelinhas, né? Sim. Então, mais uma vez, você mostra aqui a importância da força de vontade quando você decide alguma coisa. Você queria o Ciro, mas não era possível ter o Ciro. Então você queima os miolos para pensar numa estratégia de ter aquela pessoa. O que você poderia falar para os empreendedores que estão nos acompanhando agora em relação a isso? Porque em vários pontos da tua história, você deixa isso muito claro, a sua vontade daquilo acontecer. E você nunca sabe como. Mas você quer tanto que acontece. Eu diria que é preciso acreditar. Porque assim, as pessoas vêm e a maioria fala assim, não vou nem entrar em contato porque é impossível. Mas tem uma frase que fala assim, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Outra coisa importante, que também eu comecei numa loja em Arujá, porque eu sempre quis ter a loja física também para dar credibilidade. Mudei para Santana, uma loja pequenininha. E eu comecei a namorar outro espaço, só que era 5 vezes o valor do aluguel. E aí o que aconteceu? Eu comecei a namorar aquele lugar, e consegui mudar para aquele lugar depois de um tempo. Eu acreditei. Como sempre. Né? Então, assim, o Ciro Bottini é a mesma coisa. Eu dei a chance de tentar o passo. E aí o universo, e a lição é que quando você dá o primeiro passo, o universo vem e te... Ele não te ajuda quando você está dormindo em berço esplêndido. Quando você está no sofazão lá pensando, puxa vida, como eu queria, né? Se isso desse certo, não. Tem que ter um movimento ali, né? E isso independente da sua crença, né? A gente fala de universo, mas entenda como Deus, né? Como Deus, como Deus qualquer coisa que você queira. Deus dá todas as coisas, já existe. Mas se a gente não se movimenta em busca daquilo, por isso que às vezes a gente fala assim, cara, mas esse cara é tão bem sucedido, mas ele nem acredita em Deus. Mas que Deus não tem preferido. Não tem. Ele disponibiliza isso para qualquer pessoa, para aquele sem noção que engana todo mundo, desde que ele haja de acordo, de forma estratégica e entenda o papel dele nesse mundo. E eu arrisco dizer que o cara que segue os ensinamentos de Cristo sem conhecer e sem acreditar em Cristo, crença, né? Ele crê mais em Cristo do que aquele que levanta a mão e fala, eu creio. Porque ele pode falar que não acredita, mas não é o acreditar. O acreditar é seguir. O acreditar não é falar, eu acredito em Deus. Eu segui o que Deus ensinou, mesmo os princípios. E às vezes a pessoa segue sem nem saber que é um princípio. Que é um princípio. Mas exatamente. Ele segue, dá certo. Segue, dá certo. É sobre isso.
Ah, mas eu sou tão amado, tá, querido, mas você é filho igual, não há preferência. Então, se você não der esse passo, e acreditar, custava, né? Pegar um telefone, às vezes você tá passando por isso agora. Quero tanto aquilo, quero tanto aumentar o meu empreendimento, quero tanto sair aqui do home office e alugar aquela salinha ali. Mas, cara, o faturamento que eu tenho hoje não dá, imagina. Você já pegou esse telefone, já ligou, já foi atrás para saber? Você já foi ver se o cara negocia? Se você explicar a sua situação, essa pessoa tem um coração bom e ela vai te ajudar de alguma maneira? Não. E aí tudo bem. E aí você fica nessa mesma, com o que você falou, em berço esplêndido, esperando cair do céu. Não vai cair do céu. E eu tenho outra lição aqui que eu lembrei desse episódio da mudança, que é bastante importante, eu acho que você vai gostar e o público também. O que aconteceu? Quando eu mudei lá na Ezequiel Freire para o Rua Olavo Egídio, em frente ao prédio do Ayrton Senna, que eu nem sabia que era o prédio do Ayrton Senna. O prédio que você queria maior. É, o maior. A loja maior. Então não era possível. Ficava justamente em frente ao prédio do Instituto Ayrton Senna, em Santana. A pena. Aí o que aconteceu? Eu namorei aquele lugar, mas o valor era muito mais alto do que eu podia pagar. E um dia... eu não lembro o tempo exato, durante um bom tempo. E aí, não alugava. E aí eu fui na imobiliária e falei assim, não tem como fazer um desconto, se você fazer uma reforma, ele vai te dar uma carência de tanto tempo. E o combinado era o seguinte, você só vai pagar o aluguel, era quando eles tinham que fazer uma obra lá, alguma coisa que eles tinham que fazer. E só vai pagar o aluguel quando essa obra estiver pronta. Aí beleza. Aí eu peguei, fui e tal. Chegou o boleto do aluguel para me pagar. Aí eu falei, não, tinha um mês de carência, né? Esse mês agora não era para me pagar. Fui na imobiliária e falei. Aí, beleza. Olha que loucura. Eu falei lá, a imobiliária combinou comigo que esse mês eu não ia pagar. Eu ia ter esse mês de carência. Tal. Aí ela falou assim, peraí que eu vou ligar pro proprietário. Aí ligou pro proprietário, conversou. Ela veio para mim e falou nessas palavras. O proprietário falou assim, o dinheiro do aluguel que você vai pagar, para ele é dinheiro de pinga. E realmente era, porque o cara era multimilionário. Um construtor. Ele falou assim, se você quiser ficar no imóvel, fica. Se não quiser, ele falou, a palavra dele, não é minha. Você pega as suas coisas e vai embora. Na hora... Porque assim, quem combinou comigo que eu não iria pagar o mês de aluguel até resolver um problema, eu nem lembro que problema que era. Foi a imobiliária. A imobiliária. Mas não tinha nada escrito. Elas falaram, esse mês você vai pagar, não sei o quê. E eu fui lá, chegou o boleto, eu fui lá, vocês estão me cobrando, mas o combinado foi. E aí a moça, que não sabia de nada, ligou pro proprietário. Aí ele falou pra ela, falar pra ele que esse dinheiro que ele paga de aluguel, pra mim é dinheiro de pinga. Caso ele não queira ficar no meu imóvel, ele pega as coisas dele e sai, não tem problema nenhum. Não faz falta, entendi. Não faz falta. Aí aquilo... Não pode ficar sem ter ninguém aí. Eu tive que engolir o orgulho. Dá o boleto aqui. Fui lá no caixa, paguei o boleto. E vamos seguir. Seguimos. Fui um ótimo inquilino. Eu fiquei no imóvel... A história é assim, né? Eu fiquei no imóvel dele uns 8 anos. Nossa. Mais ou menos. Por aí. E segui, engoli orgulho. Então é uma grande lição. Às vezes tem que engolir... Eu não engulo sapo, tá? Exato. Mas às vezes é preciso. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque seria... É importante saber sobre isso. Você entender o contexto, entender tudo e tal, não sei o quê. Então eu engoli aquele sapo. Eu vou segurar minha onda aqui, porque de alguma forma eu vou colher um fruto lá na frente. Exatamente. E eu era apaixonado pelo imóvel, o imóvel era maravilhoso, assim. Eu já me sonhava ali dentro, já me via ali dentro. E foi muito legal. Passei muitos bons momentos ali. Inclusive eu morei nesse imóvel e eu tinha toda a estrutura lá dentro de cozinha, de banheiro. Então eu passei no futuro eu passei por um momento conturbado financeiramente, que eu peguei a minha ex-mulher e falei, vamos mudar para lá onde é a loja. Ainda quando era loja, depois eu continuei. Depois que eu vendi a loja, eu continuei nesse imóvel, pagando um aluguel altíssimo. Mais de um ano. Eu sei que a gente está aqui numa linha cronológica, mas você falou agora há pouco de que a sua vida financeira, inclusive, foi muito feita de picos e vales. Sim. E essa é uma situação que ela é muito presente na vida de muitos empreendedores. Eu acho que, 80% talvez. E essa fase que você citou agora fez parte de mais um vale. Sim, mais um vale. Quais
quais são os aprendizados que você tem, se você quiser contextualizar também esse período, de cara, tá lá em cima, ser um cara que estava muito bem financeiramente, em todos os sentidos, e de repente você se vê numa situação completamente oposta a isso. Aprendizados e como foi esse processo? O aprendizado que eu tenho é o seguinte, interno meu, assim, eu não sei nem se é um aprendizado, mas eu consigo ter a mesma alegria com muito dinheiro e com pouco dinheiro. Eu sou muito flexível. Então, assim, só pra você ter ideia, eu ia pra Espanha, eu ficava em hotel 5 estrelas, pago, depois a gente vai falar por que eu ia pra Espanha, mas quem me levava me pagava o hotel 5 estrelas e depois eu ia pro Airbnb simples, porque eu não aceitava, aliás, tinha épocas que eu já não tinha dinheiro mesmo, então as coisas não estavam indo bem financeiramente. Então eu ia, ficava ali 4, 5 dias durante o evento em um hotel 5 estrelas, feliz da vida, mas depois eu ia pro Airbnb simples, num quarto, e ficava feliz do mesmo jeito. Então assim, nunca foi uma preocupação minha, aquele sofrimento, eu tinha muito dinheiro, agora eu não tenho, eu tinha carro, agora eu não tenho, eu nunca me preocupei com isso. Você sabia se adaptar a todas essas situações. Eu sou um camaleão nesse sentido. Eu sei que nem todo mundo consegue isso, que depende muito da configuração de cada um. Mas eu acho que talvez por esses altos e baixos que eu tive, eu criei isso. Então, assim, tendo dinheiro ou não, eu sou a mesma pessoa internamente. Eu não sofro. Perfeito. Claro que com dinheiro eu desfruto mais, né? Lógico, né? Agora vamos lá, vamos dando sequência a esse filme aqui do Cris. Aí, a gente falou então que você desejava esse lugar, você teve esse espaço, e você ficou durante um bom tempo lá. E aí, nessa época, você estava já com o seu canal do YouTube bombando, já era autoridade, já era referência no meio da estética. E aí você acaba também sendo convidado para grandes eventos fora do país, inclusive, pela sua autoridade que você construiu aqui. Eu fui convidado exatamente para ser palestrante de grandes eventos no Brasil, primeiramente, né? Então, feiras de estética, grandes faculdades e tal. Sempre estava palestrando. Eu adorava palestrar. Eu adoro falar em público. Eu gosto muito. Eu adoro o microfone. Gosto muito de um microfone. Aí, beleza. O que aconteceu? O canal Estética na TV foi crescendo, eu fui se tornando conhecido. Chegou... E como começou a Estética na TV? Vamos voltar um pouquinho antes também. Eu contratei uma produtora. Essa produtora, o dono da produtora era um cara de TV, ele foi assessor pessoal do Gugu, Augusto Liberato. Ele trabalhou no SBT muito tempo e ele chegou a ser diretor da Rede TV. Tá? Diretor, um dos mandatários da Rede TV. Ele saiu de lá porque ele brigou com o dono. O dono chegou para ele e falou assim: no dia que você quiser mandar na minha TV, outra arrogância, né, no meio do caminho. A gente vai sempre encontrar algumas arrogâncias. Inclusive eu também já fui arrogante, tá? Não existe pessoa arrogante ou não arrogante. Tem momentos que você se torna um pouco... Tem pessoas que são, mas tem momentos que mesmo a pessoa que não é arrogante, ela usa da arrogância por algum motivo pessoal daquele momento, enfim. Então não vou julgar o dono da Rede TV por isso. Mas foi uma grande transformação. No dia que você quiser mandar na minha TV, você tem a sua TV e manda dela, não vem querer mandar na minha. Ele falou, beleza, tchau, pediu as contas, montou a produtora. E um dia, aí a gente virou amigo, porque ele, além de ser o dono da produtora, ele ia gravar. E a gente ficou amigo, a gente tinha uma conexão muito grande e tal. Tinha, porque a gente brigou e perdeu a amizade. Aí o que aconteceu? Um dia, vamos tomar uma cerveja? Vamos. A gente foi tomar uma cerveja e tal. E ele falou assim, vem cá que eu quero te apresentar um negócio. A gente foi num prédio, no estacionamento do prédio, ele falou assim, aqui vai ser minha TV. E aí ele montou a TV e tal, foi assim, um lugar maravilhoso que ele montou. E ele falou assim, você quer ter seu programa aqui? Eu falei, eu quero. Claro, eu tinha que pagar, obviamente, não era de graça. E aí eu falei, eu quero. E aí eu fui o programa que inaugurou e o único, não querendo me achar arrogante nem nada, mas foi a verdade, o único programa que teve sucesso no TV. Tanto é que ele parou com a TV e voltou para a produtora e hoje segue a vida com a produtora, que ele é muito bom. Tem muitos clientes importantes, que ele tem muitos anos de TV, então ele conhece muita gente do meio. E aí começou Estética na TV e foi um grande sucesso. E aí eu briguei com ele, por conta que a briga que eu tive com ele, a culpa foi minha. Porque eu fiquei num êxtase tão grande, numa vontade tão grande do negócio crescer mais do que estava crescendo, que eu coloquei muita pressão nele.
E aí, aquele cara que era o dono da TV, da Rede TV, que brigou com ele, eu me tornei, porque eu ficava metendo pressão nele. E ele achava que ele não ia ter pressão, porque ele era o dono da TV, mas ele tinha um cliente. E aí, tal, a gente acabou brigando, eu saí e eu montei o meu próprio estúdio depois de passar por 2 TV. Teve uma TV que eu não lembro o nome, que na verdade não era nem uma TV, e teve a TV Geração Z, que era uma TV web, que tinha uma certa fama na época, que inclusive tinha alguns famosos, inclusive a Solange Frazão. E hoje nós temos um programa muito especial, especial demais, porque está aqui comigo ela que é a musa do Brasil inteiro, que é o grande nome da beleza, bem-estar, do fitness, um exemplo para todos nós, Solange Frazão. Tudo bem, meu querido? Tudo Olá. bom, Solange? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Adorei, por ter estranho vindo. desse lado. É estranho, né? Você costuma estar do lado de cá e hoje está do lado de lá. Sim. Que eu tive o prazer de entrevistar e de ser entrevistado por ela na TV Geração Z, que acabou. E aí foi seguindo. E na TV Geração Z, quando eu tava lá, eu fiquei sabendo que havia uma espanhola pro Brasil, que é esteticista muito famosa, que roda o mundo. Aí eu cheguei em uns amigos e falei assim, eu sei que vocês estão trazendo ela pro Brasil, eu gostaria de entrevistar, você não traz ela no programa? Trouxeram ela no programa. Senhoras e senhores, com vocês, Consuelo Silveira, direto de Madrid, na Espanha. Consuelo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui hoje falando para o público brasileiro através do programa Estética na TV. Bem-vinda. Muchas gracias a ti, Cristiano, por darme la oportunidad de llegar a tantas colegas, tantas esteticistas en Brasil. Aí um pessoal da Inglaterra viu, convidou ela para ir no evento e me convidou também para ir nesse evento. Mas eu tô muito nervoso, né? Porque... Caramba, você dá uma palestra na Inglaterra pra um monte de gente boa, assim, não é fácil. Mas eu vou acalmando. Por isso que eu mandei chamar pra me sentar. E isso gerou até um storytelling além do storytelling normal de você sair do Brasil para ser palestrante no evento. O que aconteceu? Cristiano, a gente viu um programa, todo mundo aqui na Inglaterra assiste, a comunidade brasileira... Gostamos muito, aí tinha vários outros países que também assistiam. Queremos convidar você para vir aqui para o Brasil. Para vir aqui para a Inglaterra. Tá? Eu nunca tinha saído do Brasil. Foi a minha primeira saída do Brasil. Eu aceitei e tudo mais, mas tinha um porém. Eles queriam que eu passasse uma semana lá, me mostrar Londres inteiro. Mas o evento ia ser num sábado, na verdade num domingo. E terça-feira eu tinha um evento em Sinop. E eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é a palavra. Nem a Inglaterra, nem Sinop era pago, eles não pagavam. Porque estética ninguém paga porcaria nenhuma. Eu ia falar, porra, mas falei. Ninguém paga nada. E aí, eu falei assim, eu posso muito bem chegar no evento de Sinop e falar, eu não vou porque eu vou para Inglaterra. Mas eu falei, não é justo, porque eu dei a minha palavra. Então eu vou honrar. Eu falei, é o seguinte, eu tenho a viagem para Sinop. Eu tenho que voltar, chegar aí no sábado e voltar na segunda-feira. E, não, mas você tem que ficar um tempo. Eu falei, não posso. Ou vocês marquem outra. Não, outra data não dá. Eu falei, então eu vou só ficar esses 2 dias. Beleza, fui pra Inglaterra. Fui lá, fiz o evento tal, fui super bem recebido. Estreitei laços com a Consuelo, que é a espanhola, que estava lá no evento. E foi maravilhoso. E voltei pro Brasil, cheguei aqui 5 horas da manhã. E 3 horas da tarde estava voando para Sinop. Saí do frio londrino, fiz escala em Cuiabá e parecia que eu desci no inferno e o capeta soprou na minha cara. De tão quente que estava. E o storytelling que eu tive foi o seguinte. Eu falei, gente, né, eu falei isso na palestra. Outro dia eu fazia bate-volta em Peruíbe. Agora eu estou fazendo bate-volta em Londres. Olha como eu cresci. Sensacional. Olha como eu evoluí. E aí foi engraçado, todo mundo riu. Enfim, cumpri a minha palavra e eu acho que foi determinante, eu estou falando quanticamente falando do universo, de eu ter ido para a Espanha durante 6 anos seguidos, 5 anos seguidos, 6 vezes. Nossa. Porque assim, foi como se o universo falasse, legal, porque eu falei assim, eu pensei comigo, eu falei assim, eu vou ter outras oportunidades. Talvez se eu tivesse dado a mancada, o universo não tinha me presenteado com as oportunidades que eu tive. Porque no outro ano, a Consuelo me chama e fala, Cristiano,
Eu vou ser a coordenadora do Congresso o Congresso Massagem del Mundo, do evento Salão Look Madrid. Eu queria te convidar para vir, você e seu câmera, gravar aqui. Eu falei, legal, vamos lá, porque eu tô muito europeu, eu tô muito... Não, isso é muito legal que você falou, cara, porque a questão também do comprometimento. E às vezes as pessoas, elas querem ter esse posicionamento maior, por exemplo, eu quero começar a palestrar na minha área, quero me posicionar, eu quero isso, quero aquilo, mas elas não percebem que elas precisam começar muitas vezes pequenininho. Então você falou algo importante aí, você não recebia, por exemplo, para dar essas palestras, você poderia ter ficado lá em Londres, né? Aqui mesmo, invento Miguel. Falo que estou em Londres, que surgiu uma grande oportunidade, eles vão compreender. Sim. Mas é muito a lei da semeadura, né? Você plantou e você colheu isso. E você não ia ganhar nada financeiramente falando, mas o seu comprometimento e o seu começar devagar te trouxe resultados. Então, às vezes a pessoa fala assim, meu sonho é ser palestrante, mas eu já vou começar cobrando 5 mil reais. Meu lindo, minha linda, você tem que começar na ONG do seu bairro, palestrando, querida, de graça. Porque você ainda não tem experiência. E a grande lição é honrar sua palavra. Sempre que você honra sua palavra, o universo ele te presenteia. E eu honrei minha palavra, e aí no outro ano a conselheira me chamou, falou, ó, tal. E eu, assim, eu tinha que fazer alguma coisa por ela. Então eu queria levar brasileiros, mas não consegui levar nenhum brasileiro. E eu fui, gravei e tal, mas eu falei assim, beleza, foi uma experiência maravilhosa. Foi eu e o Paulo, que era meu câmera na época, eu já tinha estúdio. E aí foi legal a experiência, mas morreu, né? Fiquei 4 dias só os dias do evento. Na verdade fiquei acho que 6, eu acho. O evento foi 4, acho que eu fiquei 6, alguma coisa assim. Ou 5, já nem lembro mais. E aí tal, voltei e tal. E no outro ano, pra minha surpresa, a conselheira me chama. Tal, esse ano vai ter. De novo, queria que você viesse. Foi indo. Aí isso foi em 2015, 16, falei, não, agora não vão me chamar, porque eu não levei. Eu ficava na cabeça, por que eles vão me trazer se eu não gero nenhum benefício para eles? Né? Sim. Aí 15, 16, 17, 18, 19, 20 teve a pandemia, eles me ligaram. Me chamaram na internet e falaram, não vai ter o evento esse ano. Ou seja, eles tinham minha intenção de me levar. Então, provavelmente não vai ter o evento, então por causa da pandemia, então você já está ciente que não vai rolar. Só que acabou que no final do ano houve lá umas mudanças e acabou tendo o evento, mas acabei não indo porque questões óbvias. Foi uma experiência muito boa, porque aí eu passei, no primeiro ano eu fiquei 4 dias, no segundo ano eu já fiquei 10, depois já fiquei 15 dias, depois eu fiquei 1 mês, depois eu fiquei 3 meses. Então, aí você foi ganhando horas de voo, né? Horas de voo. Sua história é extremamente rica. É difícil a gente contar tudo em 1 hora, 1 hora e meia, em 2 horas, né? Porque é muita vivência. Mas você chegou aqui até a parte da pandemia. Então você teve uma experiência incrível, inclusive fora do Brasil. Isso com certeza trouxe ensinamentos surreais. Dá para fazer umas 32 palestras aí, só dessa sua vivência. Você está contando para a gente aqui do canal de Estética na TV, que fez tanto sucesso, que acabou se tornando um canal também na Espanha. Como que foi esse processo? Então, o canal Estética na TV, ele foi de 2012 a 2018, onde eu decidi encerrar ali o canal e me dediquei eu já tinha alguns cursos online de empreendedorismo e marketing para esteticista, que eu comecei lá em 2016, com o lançamento de produto digital, né? Como empreender na estética. E em 2018 eu parei o Estética na TV e passei a procurar o que eu ia fazer. Aí eu lancei outros cursos, como empreender na estética, como fazer parceria na estética. E continuei indo para a Espanha, né, fazer lá as matérias no Salão Look Madrid. E eu conheci uma espanhola que eu namorei e fui para a Espanha fazer o marketing dela. E a gente foi muito bem sucedido, eu fiz lá o tráfego pago dela e choveu de pessoas interessadas, mas em muito pouco tempo a gente acabou nos desentendendo e eu voltei para o Brasil. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Tinha vendido a loja, tinha parado o programa, já não tinha mais aquela esperança de morar na Espanha e ganhar em euro. Aí o que eu fiz? Vim para o Brasil, acabado emocionalmente, assim, porque eu estava muito envolvido no projeto. E falei, tem um monte de vídeo que eu gravei na Espanha, eu vou criar um canal em espanhol.
e criei o canal Estética em Espanha, que hoje está com 30 mil inscritos no canal, e foi assim bem legal. Comecei a colocar os vídeos que eu tinha guardado, e depois eu passei a entrevistar em espanhol, né? Eu passei a entrevistar algumas pessoas que eu conheci lá na Espanha, em espanhol mesmo, que era nesse mesmo formato que a gente tem aqui. Cara, ¿tú crees que esta idea viene de la necesidad de las empresas de vender y que pone en la cabeza de las personas algo así o no? Yo no sé si es de la necesidad de vender o es de que no se han molestado en confirmar. O canal continua crescendo, aquilo que eu falei outra vez, né? O YouTube ele continua crescendo. Então, meu canal Estética na TV continua crescendo, Estética em Espanha continua crescendo. E, assim, é muito, muito legal o YouTube. Então, nosso canal também vai crescer aqui, o Comunica que Vende. E o YouTube para mim é uma ferramenta maravilhosa que eu gosto muito. Então essa foi a história ali do canal Estética em Espanha, que eu ousei também, né, a fazer, a experimentar e fazer essas entrevistas, mesmo não tendo o idioma espanhol perfeito, mas sei falar muito bem por toda essa vivência. Eu já tinha estudado espanhol, inclusive, antes de ir para a Espanha. E aí eu entrei de 2019 até os dias de hoje pelo meu grande deserto na vida, né? Porque aí eu estou ainda na tentativa de me reencontrar como profissional, como pessoa. O que eu vou fazer daqui pra frente? Então, tudo que eu tocava virava ouro. Loja de estética, estética na TV, estética em Espanha, os cursos online, foi um grande sucesso também, passou a ter momentos que eu não dava certo, né? Fazer tudo que eu fazia acabava não dando certo. É uma questão energética mesmo. Não é sempre que a vida vai. Então, assim, você tem que agradecer quando tá dando certo e também tem que agradecer quando as coisas não estão dando certo. Porque você sabe que uma hora voltará a funcionar. Então, eu voltei a ter essa busca por me reencontrar profissionalmente e tô aí buscando. Com a minha namorada espanhola, eu aprendi uma coisa, que é astrologia, né? Ela incluiu isso na minha vida. Eu também estudei bastante sobre astrologia, atendi algumas pessoas como astrólogo, mas vi que não era a minha praia. E tô nesse processo. Então eu passei por um deserto muito grande, inclusive eu passei um ano sabático antes da pandemia, eu passei viajando, né? Viajei por muitos lugares. E aí, quando chegou a pandemia, claro, a gente tem lá o sentimento, tem muitas pessoas morrendo, graças a Deus na minha família ninguém morreu. Mas eu fiquei assim, falei, agora eu vou ficar em casa de boa, não sofri nem um pouco. Me dediquei a estudar 3 coisas, foi o que me salvou. Foi o espanhol, astrologia e filosofia estoica. Foi o que me salvou. Passei muito bem, não tive contato com praticamente ninguém. Para não falar com ninguém, 2 pessoas foram na minha casa. Eu não saí para lugar nenhum. A única coisa que eu fazia era andar de bicicleta. E aquilo que para muita gente ficar sozinho é terrível, para mim, naquele momento, foi maravilhoso. Porque eu tinha dinheiro guardado ali que dava para mim me manter. E, claro, uma hora ia acabar, mas dava para me manter durante um tempo. E aí eu fui repensando a minha vida, analisando, e entrei numa espiral interna de autoconhecimento. Porque quando você está trabalhando muitos projetos, você não tem tempo para olhar para dentro de você. Em 2019, eu participei de um curso chamado Empresário Inabalável. E nesse curso, o palestrante chamado Conrado Adolfo, né, o professor, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim, presta atenção em cada sentimento. E a partir daquele dia, eu passei a prestar atenção em cada sentimento que eu tive na minha vida. Cada sentimento. E aquilo mudou minha vida. Porque eu passei por um deserto, mas eu não sofri em nenhum momento. Claro, você fica apreensivo quando que as coisas vão mudar, quando você vai se reencontrar profissionalmente, quando você vai fazer algo que realmente você gosta. Não é só ganhar dinheiro, mas é fazer algo que realmente seja útil e que realmente você gosta. E fiz algumas coisas, né?
transmissão ao vivo, isso que eu estou fazendo, eu fiz também, continuo fazendo. A parte da astrologia, que eu cheguei à conclusão que não é a minha área, apesar de gostar do assunto, mas não é o que eu quero fazer. E aí eu estou nesse processo, né, de reencontro profissional. E isso aí é aquilo que você falou, a jornada do herói, de subidas e descidas. Mas, como eu falei, com dinheiro, sem dinheiro, eu estou sempre feliz. Nessa situação, eu estou sempre feliz e satisfeito, em busca de algo que possa acrescentar, né? Porque isso é importante, não se desesperar, ter fé, acreditar. E aí você decide sair desse universo da estética. E o que te fez tomar essa decisão? Tem a ver com toda aquela pressão de gente querendo puxar seu tapete ou não? Não é bem por aí, foi uma decisão muito bem pensada. Eu passou um momento, vou falar uma coisa muito forte pra você aqui, mas passou um momento que eu passei a me sentir como uma puta. Porque as pessoas se aproximavam de mim por interesse. Quando alcançava o estrelato, tinha algumas que nem olhavam na minha cara. Mas isso não foi o fator predominante, porque eu saí da estética. A estética, as empresas começaram a vender direto para as esteticistas. Então o faturamento começou a diminuir muito. Então todo aquele dinheiro que eu ganhava, eu passei a diminuir. Bastante. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito chateado, porque eu achava muita sacanagem. Inclusive, algumas empresas de equipamentos, ela vendia para o meu cliente e ela ainda pedia para o meu cliente ir na minha loja ter o treinamento pela minha equipe. Chegava esse absurdo. E aquilo foi me desgastando, eu fui desanimando. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de contar. Eu fui desanimando, chegou um dia que eu falei assim, fecha as portas, não vou atender mais clientes. Quem quiser comprar pela internet. Eu vou entrar naquele estúdio e vou me dedicar ao que me faz feliz, que é o programa Estética na TV. Larguei tudo. Assim, uma coisa de louco. Porque assim, eu já não tinha faturamento suficiente para ter lucro. Já estava tendo prejuízo. Quando eu fechei a porta, meu faturamento caiu 5 vezes. Então eu passei a cair para o fundo do poço. Ou seja, eu estava à beira da falência. O que chegou a acontecer? Eu fui desanimando, meu faturamento caiu, as dívidas começaram a aumentar. Mas eu honrei aquilo que eu queria fazer. Que tinha gente indo lá procurar a loja. Eu esqueci o nome dele agora, o dono da Vitaderm, que era do lado da minha loja, ele falava assim, veio pessoas aqui te procurar a loja. Aí eu falei, não acredito. Aí você não vai acreditar. Teve um dia que eu fui lá comprar o shampoo, eu tava lá comprando, nossa, fugiu o nome dele. A Vitaderm de Santana, na esquina da Olavo Egídio com a Ezequiel Freire. Eu cheguei, ele não tava funcionária, entrou uma mulher e perguntou, você sabe para onde foi a loja estética? Na minha presença. Então a marca era muito forte. Aí, olha como Deus é bom. Eu sou, não vou dizer muito, mas eu sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida. Eu fui em Aparecida, pedi por um milagre, porque eu estava naquela situação e tal, eu tinha medo de não pagar meus funcionários, não pagar os meus fornecedores, era o grande medo que eu tinha. O que aconteceu? Eu tinha o meu grande concorrente, que cresceu muito mais do que eu, a gente começou junto, mas ele cresceu muito mais que eu, foi um cara muito mais arrojado do que eu. Eu admirava ele, conhecia ele de nome, mas não sabia quem ele era fisionomicamente. Fisicamente eu não sabia quem ele era. E aí eu fui numa feira gravar, tal, e ele estava conversando com uma pessoa que eu conhecia, eu não sabia que ele era ele. O nome dele é Adrian. Beleza, mas ele me chamou a atenção e eu fiquei olhando pra ele, assim, sabe quando você para uma pessoa e você fica olhando? Mas assim, eu senti alguma coisa. Aí eu fui pro stand. E eu sentei lá, tava conversando e ele chegou. Ele falou, eu queria falar com o Adriano, que era o dono do stand, né? Aí o cara perguntou pra ele, quem é você? Aí ele falou, eu sou o Adrian. Na hora que ele falou, eu sou o Adrian, eu olhei e falei assim, o quê? Você é o Adrian da Shop Physio? Sou eu mesmo. Quem é você? Ele falou assim, eu sou o Cristiano da loja estética. Eu falei, é. Aí começou a conversar, começou a falar do Ciro Bottini, né? Que ele perguntou, nossa, aquela campanha que você fez foi muito boa, e não sei o que lá. Aí começamos a conversar e tal, e aí aconteceu o milagre. Que foi o seguinte, ele falou, como que tá a loja? Eu falei assim, a loja não tá indo bem,
eu não estou feliz com tudo que está acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo, porque ele faz parte do processo todo, ele também era um distribuidor como eu. Ele olhou para mim e falou, você não quer vender? Do nada. Eu falei, quero. Ali começou a negociação. Tudo que eu quero. E aí começou a negociação que demorou 6 meses para ser concluída entre quer vender e ele fazer o primeiro pagamento. Na verdade não, 6 meses para assinar o contrato e 9 meses para começar o pagamento. Aí, o que aconteceu? Olha os milagres. Eu conheci um funcionário dele, a gente fez alguns negócios juntos, e ele falou assim, Cristiano, lá dentro da empresa, todo mundo era contra ele comprar sua loja. Ele foi o único que bateu o pé e falou, eu vou comprar. E comprou. Milagre mesmo. Milagre. E ele chegou em mim em novembro e falou assim, Cristiano, olha a mão de Deus. Aí eu falo de mão de Deus. Porque se ele não tivesse comprado, eu teria ficado devendo para o fornecedor. Teria ficado devendo para... Foi na hora certa, né, Cris? Foi na hora certa. Ele chegou em mim e falou, Cristiano, eu tô saindo de férias com a minha família. E na volta, a gente resolve isso tudo, beleza? Beleza. Passou 10 dias, ele volta, falou, Cristiano, não aguentava mais. Eu tava lá viajando, acho que ele tava nos Estados Unidos, sei lá, ele tava fora do Brasil. Ele falou, eu tava lá, eu não conseguia pensar nas férias, não conseguia relaxar, eu só tava pensando nesse assunto. Eu tive que voltar antes das férias acabar para resolver isso. E ele voltou e a gente resolveu. Então, isso tem a mão de Deus, porque não é algo normal de acontecer. Né? Não é algo normal de acontecer. E eu linko isso com a minha decisão de ter fechado a loja. É como se Deus falasse para mim, você foi fiel ao que você sentiu, então aqui, você não teve medo, e eu traço um paralelo, não sei se tinha Indiana Jones, quando ele tem um vale que ele tinha que cruzar e não tinha ponte. E ele bota o pé, e no que ele bota o pé, o chão se cria e ele atravessa. Então aquilo que para muitos parecia loucura, e que era realmente loucura, você fechar uma loja que já estava dando prejuízo e reduzir em 5 vezes seu faturamento, era uma loucura, mas Deus sempre dá um jeito. Então não tem o que temer. Na Bíblia diz, não temas, eu estou contigo. As pessoas não acreditam. Então a partir daquele momento já teve outros casos, não tão impactantes como esse, já teve outros, que hoje eu falo assim, pô, não tenho medo. Você não teme, né? Vai ter... E qual que é, Cris? Dentro de tudo isso que você contou pra gente, e eu sei que a sua história é muito mais rica, tem muito mais detalhes, mas quais são os aprendizados, resumidamente, que você pode trazer hoje pra gente? Porque você viveu muita coisa. Muito sobe e desce, assim. Você já falou em acreditar, fé, bomba, assim, eu acho que em toda essa sua história. Tem mais algum aprendizado que você quer compartilhar com a gente? Olha, diante de tudo isso, vamos falar de fé, de acreditar, de honestidade. Aí você fala assim, ah, Cristiano, você se acha honesto. Cara, eu não sou honesto porque eu sou bonzinho, eu sou honesto porque eu sou esperto. Tem uma frase que fala assim, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Porque há uma energia que reverbera no mundo, e aí você pode dar o nome de Deus, eu dou o nome de Deus, eu falo muito universo para, né? Tem gente que não acredita, mas há uma energia no mundo que tem a lei da semeadura que você falou. Tudo que você planta, você colhe, bom ou mal, não tem como fugir. E eu olho para as pessoas e sei disso. A história de você ter um sonho e acreditar, tem uma história, o Cristiano teve a lei da atração, mas eu já tive perrengue que eu não consegui usar a lei da atração para mudar. Porque não é uma coisa mágica, pensa e acontece. É algo que você tem que chegar a um momento que não é replicável, não é uma coisa ensinável. Mas você tem que buscar. É aquela, vamos falar de Bíblia de novo? É aquela questão, bater e abrir-se e voar. Eu não sei a palavra. Abrir-se e vazar. Mas então, eu olhando sua história, o que eu percebo muito? A fé,
você acreditar, você ter ali a decisão e você ser ousado. Você em vários momentos foi ousado. Motivação. E se eu pudesse resumir no que eu aprendi com você hoje aqui, eu resumiria nesses 4 pontos. E já assim, baita aprendizado, né? Porque você é um grande empreendedor e ensina muito, né? Inclusive para mim, que sou sua parceira, e é gratidão, né? Eu acho que pode. E o Storytelling é isso, trazer muito mais dessas histórias narrativas ao longo do nosso processo, do nosso podcast. E vamos trazer, porque todas essas nossas vivências são os pontos que nos diferenciam, na verdade. É essa vivência que vai nos diferenciar dos concorrentes, por exemplo. Então a gente vai trazer muito ainda das minhas histórias e das suas histórias por aqui, né, Cris? É isso aí. E que aprendizado, meu querido. Olha, e eu sei que é 1/3 aí, menos da metade do que você tem para compartilhar com a gente. E, bom, acho que é isso, né? Deixa uma mensagem final aí pra galera. Pede pro povo seguir a gente, acompanhar a gente aqui, que vai ter muito mais conteúdo. Vai ter bastante conteúdo sobre marketing, vendas, empreendedorismo. Empreender não é abrir uma empresa somente, é você contribuir com a sociedade e fazer um serviço de qualidade. É uma coisa que eu fiz muito. Eu não cresci mais porque eu tinha um zelo muito grande com a qualidade do atendimento e a qualidade. Por exemplo, eu não aceitava ter um produto na loja virtual, vender e não ter para entregar. Então, sempre que acabava um produto, eu zerava na loja, e muita gente não faz isso, acaba vendendo e não entrega no prazo certo. Então, eu tinha praticamente 0 reclamações em Reclame Aqui, 0. E em outras ferramentas. Então, apesar do crescimento, né? Eu tinha um comprometimento muito grande. Tem que ter esse comprometimento, motivação, garra, fé, honestidade, alegria, querer servir ao próximo e saber que a vida, às vezes, ela tem altos e baixos também. Você tem que saber surfar a onda dos altos, mas também tem que saber que lá no baixo tem alguma coisa para ser aprendida. Eu tenho uma frase minha que eu falo assim: na alegria você desfruta, mas nos problemas, na tristeza, você aprende. E a vida não é um mar de rosas, não é? A gente está num mundo que não é um mar de rosas. Tem que ser estratégico, eu devo entender isso. Calma, tá ruim. O que você pode aprender com isso daí? Porque vai já passar. Já passa, né? Isso aí. Cris, muito obrigada, querido. Que bom contar minha história aqui com a gente. É uma delícia, né? A gente ficaria horas aqui. Mas vamos ter outros momentos como esse, com toda certeza. Até porque a nossa história continua, né? Novos aprendizados, novas vivências. Mas estamos aqui toda segunda? Toda segunda-feira, estamos aqui no canal Comunica que Vende, falando de marketing, vendas, empreendedorismo, comunicação, oratória, às 8 horas. Assista aí a história da Juliana também, que saiu semana passada. E nas próximas semanas vai ter conteúdos bacanas para você se aprimorar e aí se tornar um grande empreendedor, um grande comunicador, o que você quiser ser, porque não importa o que falam que você tem que ser, é o que você quer ser. E para não perder nenhum desses assuntos, desses temas, você pode e deve se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, inclusive conteúdos extras, quando tiver. Então não perca. Um beijo para todos. No seu coração, Cris, e no seu que está nos acompanhando. Até segunda. Até segunda-feira. Beijo!